Olá, muito bom dia, tudo bem com você? Meu nome é Sheila Hansen, sou terapeuta sistêmica. Estamos começando mais uma manhã sistêmica aqui para falar um pouquinho sobre constelação familiar. Gente, a live de hoje vai falar um pouquinho sobre uma das técnicas que eu uso no meu trabalho e eu achei muito importante de vir falar sobre isso aqui hoje porque tem muita gente nova chegando aqui no Instagram e às vezes não imagina do que é que se trata o meu trabalho, né? Não imagina que tipo de ferramenta que eu uso. E é importante de a gente explicar direitinho para não haver confusões em relação ao que consiste realmente essa técnica, tá bom? Sábado eu fui participar de um grupo de constelação, foi muito gostoso, a gente ficou um dia inteiro lá fazendo constelações e eu mostrei um pouquinho pro pessoal, né? E aí quando eu mostrei, muita gente perguntou, mas o que é isso? Você faz isso? Eu não entendi. É o que é? Meditação? É retiro? E aí eu falei assim, bom, acho que na próxima live, então, é hora de a gente conversar um pouquinho disso, né? Queria saber de vocês aqui, por favor, levantem a mãozinha, se vocês conhecem constelação familiar. Vocês já participaram de uma constelação familiar? Vocês já fizeram uma constelação familiar? Vocês têm ideia do que significa constelação familiar? Coloca aí pra mim, pra eu saber, porque é importante a gente entender isso aqui, esse Paranauê. Até pra começar pelo nome, né? Porque o pessoal escuta, né, constelação familiar e fala, meu Deus, o que é isso? Será que tem alguma coisa a ver com astrologia, com astronomia? O que será que é isso? Então vamos falar disso pra todo mundo entender aí, olha aí, ó. Tem gente que já participou, tem gente que não tenho ideia. Então é pra vocês mesmo, gente, que eu tô fazendo essa live aqui, pra ficar bem entendido pra vocês aí o que significa, tá bom? Então, ó, ontem eu coloquei uma caixinha de perguntas e nessa caixinha de perguntas eu vi que surgiram perguntas bem interessantes, então eu vou fazer a live aqui de acordo com essas perguntas, tá bom? Então, assim, eu sou terapeuta sistêmica, sou sexóloga também, clínica e educacional, e eu comecei a entrar para esse mundo, né, das terapias por causa da constelação familiar, tá? Então eu também sou consteladora e eu uso a constelação familiar nas sessões que eu realizo. Mas é muito importante de explicar que a constelação familiar em si não é uma terapia, tá bom? Tem muita gente que às vezes confunde e fala assim, eu quero fazer a terapia com a Sheila. E a gente pode fazer uma terapia sim, mas a constelação familiar em si não é uma terapia, tá? É uma técnica que é usada dentro do atendimento para chegar na raiz de um problema, tá? É uma técnica, gente, que pode ser usada ou não dentro do atendimento, tá? Pelo menos da forma como eu trabalho, tá? Eu trabalho de forma que eu posso usar ou não a constelação familiar, eu posso usar um exercício sistêmico, eu uso também o genograma familiar, enneagrama, eu uso várias outras técnicas dentro do atendimento, mas às vezes se faz necessário da constelação familiar. Mas é importante que você saiba que a constelação familiar não é um milagre, a constelação familiar não é uma terapia, tá? Ela é uma técnica terapêutica que revela muito claramente coisas que às vezes não estão muito claras para o cliente, né? Muitas vezes a gente sabe que tem um problema, sabe que tem alguma coisa que a gente não está entendendo o que é, e aí quando você coloca uma constelação, você consegue descobrir aquilo que não estava conseguindo enxergar, né? Principalmente para o cliente. Na maioria das vezes, quando um cliente chega e ele traz um sintoma, um problema, a pessoa que está do lado de cá, o terapeuta, o constelador, se ele já tem uma experiência, ele já imagina já que tipo de problema, qual é a raiz daquele problema, né? Então, eu fui treinada, fui formada de uma forma onde só de olhar para a pessoa eu já consigo ver quais são as dinâmicas que ela carrega. No formato do rosto, formato do corpo, só de olhar para ela eu já sei mais ou menos em que fase da vida que o negócio começou a pegar. Então eu já começo a tirar informações. A pessoa vai me trazendo ali o problema que ela está enfrentando e eu já vou imaginando o que tem ali por trás. Então eu vou conduzindo mais ou menos para ter certeza se aquilo que eu estou imaginando é real ou não. E quando eu trago a constelação e eu coloco a constelação diante dos olhos da pessoa, fica claro para a pessoa também, assim como estava claro para mim, onde é que está realmente um problema. Então,
é o momento em que você clareia, né, ali na sua frente, a raiz do problema que você está enfrentando. Assim como quando você está com alguma dor, você não sabe o que é, um desconforto, você vai até o médico, você fala dos sintomas que você tem, ele já imagina o que é, ele já olha e fala, você tá com cara disso, né? E aí ele te pede um exame para confirmar o diagnóstico. Quando você abre o exame, que você vê lá, olha, o problema, essa dor, a raiz dessa dor é tal. E aí ele mostra pro cliente, aí dali, né, pro paciente, dali ele consegue desenvolver um tratamento. É exatamente a mesma coisa. É uma ferramenta, tá? É uma ferramenta que a gente usa dentro do processo de atendimento para que a pessoa olhe de uma maneira mais profunda e não só para o superficial o problema que ela está enfrentando. Porque a gente tem uma mania disso, viu, gente? A gente tem uma mania de a gente olhar só para o sintoma. O Dr. Fernando, que é um dos meus mentores, ele fala, os sintomas estão aqui, ó. Fervilhando, 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 e você olha para eles e você só consegue enxergar o raio do sintoma aqui, ó, te incomodando, quando na verdade o problema está aqui atrás. O sintoma, ele só tá maquiando todo o que realmente precisa ser visto. Então, a gente precisa olhar não só para o sintoma que está fervilhando, mas aquilo que está escondido, aquilo que realmente é a raiz do problema, tá? E dentro da constelação familiar, a gente consegue fazer isso, tá bom? Aí, tendo esse plano de fundo aqui, né? Eu queria, já que se vocês conseguiram entender bem o que significa, se vocês conseguiram perceber a diferença que é a terapia para uma técnica, tá bom? Existe a terapia sistêmica, onde a gente vai ficar ali talvez algumas semanas abordando determinado assunto, onde você vem toda semana para tratar de um tema, mas a constelação é uma técnica que é feita em uma sessão, rapidamente, curta e direta, no ponto, tá bom? Com as perguntas da caixinha vai ficar mais fácil para vocês entenderem aí como que funciona muitas das coisas, tá bom? Ó, essa daqui foi uma das perguntas que eu achei bem interessante, ó. Por que fazer uma constelação mexe tanto com as pessoas? A constelação, ela mexe muito com as pessoas porque a gente vai direto na dor. A gente vai direto na dor do cliente, a gente explora a dor do cliente. Eu sempre costumo começar as minhas sessões dizendo o seguinte para o cliente. A minha função como terapeuta e como consteladora é mostrar para você aquilo que você não está conseguindo enxergar. E por que a gente não está conseguindo enxergar? Porque o nosso cérebro, ele é muito inteligente. E ele sabe que quando a gente entra em contato com a dor, não é gostoso. Então, o que ele faz? Ele esconde o real motivo de a gente estar vivendo as nossas dores. E na sessão, numa constelação, vai ficar muito claro para você aquilo que você não está querendo enxergar. E isso nem sempre é confortável, né? Mas eu sempre digo que é no desconforto que a gente nasce para a vida, né? Foi assim quando a gente saiu da barriga da nossa mãe. Não foi gostoso, né? Não foi empolgante, não. É sofrido. É sofrido respirar pela primeira vez sozinho. É sofrido ter que passar por aquele buraquinho que você não sabe o que vai dar lá atrás, lá depois, né? É na dor que a gente cresce. Só que a gente não está mais acostumado a conviver com dor, né? Desde muito tempo atrás, a gente foi descobrindo recursos para evitar sentir dor, né? Os trabalhos ficaram mais fáceis, remédios foram inventados e a gente não está mais acostumado a lidar com coisas desconfortáveis, né? Tudo que é desconfortável a gente já não quer. E na constelação você vai mexer naquilo que está doendo, tá? E para quê, Sheila, que eu vou mexer no que tá quieto? Para quê? Para que você tome o seu lugar na vida. Gente, quando nós estamos no nosso lugar, quando nós estamos seguindo as leis sistêmicas, a gente não sente desconforto, a gente sente a nossa vida fluir naturalmente, entende? Só que quando a gente sai do nosso lugar, e às vezes a gente sai do nosso lugar sem a gente nem perceber, a gente perde o fluxo de amor que está chegando ali. O lugar onde a gente deveria estar recebendo o que é bom da vida, você saiu dali. E aí você não recebe aquilo que é para você receber. Então você precisa voltar para o seu lugar. E uma outra coisa que mexe muito também com as pessoas é que dentro de uma constelação familiar, muito provavelmente você vai conseguir tomar os seus pais.
E junto com tomar os seus pais, você vai conseguir tomar a sua vida. Isso muitas vezes é doloroso, porque muitas vezes nós tivemos uma criação onde nós tivemos muitos paranauês com a nossa família, com o nosso pai, com a nossa mãe. E esse processo de tomar os pais, e eu não tô aqui falando de perdoar, eu não tô falando de conviver, eu não tô falando de passar a mão na cabeça, né? Eu tô falando de você tomar a vida que veio deles. Quando você faz isso, você começa a viver de uma forma muito mais leve e começa a perceber que a sua vida está fluindo naturalmente. Só que antes disso, você vai precisar passar pela sua sombra, tá? Até falei disso já essa semana lá no feed, você pode ver. Você vai ter que passar pela sua sombra, que é o lugar onde você deixa tudo escondidinho, tá? Tudo escondidinho. E quando você tá lá no escondidinho, fica numa zona de conforto, você não tem que lidar com aquilo. Quando você abre aquela caixa de Pandora e você tira tudo de lá para ter que lidar com aquilo ali, nem sempre é confortável. E é por isso que mexe tanto com as pessoas. Tudo que tem um forte impacto emocional vai mexer com as tuas crenças. E isso vai ser bom para você, porque você vai sair dali para frente vivendo uma vida diferente daquela que você começou, né? Aquela que você entrou. Tá bom? Então é por isso que mexe tanto com as pessoas que constelam, tá? Quando eu deveria fazer uma constelação familiar? Quando que se deve fazer? Essa é uma pergunta muito legal para responder, viu? Por quê? Porque eu tenho visto, gente, que muita gente procura constelação por curiosidade. E não deveria ser assim. Às vezes, né, eu falo aqui, gente, a agenda tá aberta, pode marcar o seu atendimento. E aí a pessoa fala assim, eu tô pensando aqui, Sheila, no que eu posso constelar. Eu tô aqui pensando um pouquinho num assunto. Gente, se você tá pensando no assunto, se você tá ainda elaborando, então isso quer dizer que não chegou mesmo a hora de você constelar ainda, tá? Porque uma constelação, ela só deveria ser feita com uma motivação muito forte. Muito forte, tá? Você precisa fazer uma constelação ou entrar para um atendimento comigo quando você percebe que você está vivendo algo muito sério na sua vida. Quando você percebe que tem algo que está tirando a sua paz há muito tempo, tá? Talvez você já tenha tentado fazer várias coisas, você já tenha tentado várias abordagens e nenhuma delas talvez tenha dado certo até hoje, sabe? Não se faz, gente, constelação por qualquer coisa, muito menos por curiosidade, tá? Eu tenho uma mentora que ela diz assim, que uma constelação ela só pode ser feita quando você tá percebendo que a sua vida tá indo pro menos. Tá indo pro menos no sentido de saúde, tá indo pro menos no sentido de relacionamento, tá indo pro menos em sentido profissional. Porque toda vez que a nossa vida está indo pro menos, isso quer dizer que a gente está caminhando para a morte. Nós somos seres que nos movimentamos, nós precisamos nos movimentar. Ontem mesmo eu estava assistindo uma série aqui com meu marido que estava mostrando que o nosso corpo ele tá ativo o tempo todo. Quando a gente começa a fazer menos, quando os nossos resultados são menos, o nosso corpo está indo para o menos. E quando o nosso corpo está indo para o menos, cada vez que vai por menos, chega uma hora que ele para, né? Então, a constelação, o atendimento precisa ser feito quando você realmente está com um problema sério, né? E geralmente quando você já está caminhando com aquele problema já há um tempo. Porque nós passamos por problemas todos os dias, né, gente? A verdade é essa. A gente passa por problema todo santo dia, né? E a gente vai dando o nosso jeito de resolver os nossos problemas. Só que o que acontece? Tem problema que a gente resolve e ele volta. Ou tem problema que a gente tenta resolver e a gente não consegue. Às vezes ele continua e às vezes ele até evolui. Às vezes estava de um jeito e piorou, né? E você percebe que isso acontece muito. Então, quando isso acontece, é importante sim você procurar. Mas não por curiosidade, para saber como que é, para ver experiência, para descobrir segredo. Constelação não se faz por causa disso, tá bom? E uma outra coisa importante de ser falado é que constelação não substitui tratamento, tá? Você não substitui um tratamento médico, um tratamento psiquiátrico por uma constelação. A constelação ele é um complemento. Ele não substitui um tratamento médico, psiquiátrico, psicoterapia, treinamento financeiro. A pessoa vem para fazer
uma constelação porque tá com problema para administrar o dinheiro. Aí você trabalha as escassez, você trabalha a lealdade familiar, mas se essa pessoa não aprender a administrar o dinheiro dela, talvez fazer, né, algum curso, alguma coisa onde ela aprenda a administrar o dinheiro, aquilo que a gente fez, né, vai ajudar até certo ponto, né? Mas você precisa daquilo. Então, a constelação ela é um complemento que você precisa usar e não substituir, ok? Quando você perceber que por mais que você se esforça, aquele problema persiste, seria interessante você fazer a constelação, tá? Nesse momento, ok? Ah, uma coisa importante que eu queria trazer para vocês, que tem acontecido muito, tá? Às vezes a pessoa vem aqui, vê a minha abordagem, vê o jeito que eu trabalho, vê as coisas que eu falo, vê os resultados que eu mostro, né, dos clientes, dos alunos. Sheila, conheço um fulano que precisa muito disso. Eu vou dar de presente para esse fulano um atendimento com você. Olha, eu tenho um sobrinho, eu tenho uma sobrinha, eu tenho um filho, eu tenho uma filha, eu tenho uma nora, eu tenho uma tia. Eu vou dar de presente para ela. Gente, essas coisas a gente não dá de presente, tá? A gente não dá de presente essas coisas. Sabe por quê? Porque você tá levando a pessoa para entrar num processo para mexer com dores. E eu sei que muitas vezes você sabe que aquilo vai fazer bem para ela. Eu sei que você sabe que às vezes aquilo ali vai ajudar ela emocionalmente, financeiramente, profissionalmente, familiar, né? A gente mexe com todos os sistemas. Você sabe que vai ajudar muito. Só que esse tipo de coisa precisa ter uma motivação da pessoa. Já aconteceu de eu chegar, a pessoa marcar lá o atendimento, né, com a minha assistente, não tô nem sabendo de nada. Chega aqui na frente, eu pergunto, e aí, qual que é o problema que você quer resolver? E a pessoa diz, nenhum. Fulano que me deu de presente, eu tô aqui pra ver como que é. Entende? Nesses momentos eu falo, então a gente vai terminar por aqui, porque eu tô aqui pra ajudar você a lidar com uma questão. Se você não tem questão nenhuma, pra que a gente vai estar aqui? Porque talvez o pai, talvez a tia, talvez o sogro, ele tá percebendo que tem um problema, mas o próprio cliente não. E ele não está afim de mexer com aquilo. Então, por que você vai mexer? Então, cuidado, gente, quando vocês forem querer presentear uma pessoa com atendimento terapêutico, tá? Converse com essa pessoa antes. Manda lá meu Instagram, fala, olha aqui o jeito que essa moça trabalha. Acho que ela fala uns negócios que eu acho interessante. O que você acha? Se a pessoa achar interessante, demonstrar que ela quer, aí sim você pode ir lá e presentear essa pessoa. Mas caso contrário, eu não costumo atender, tá? Quando a pessoa fala que vai dar um presente, muitas vezes, na verdade, eu falo primeiro com o cliente, eu entendo se aquela pessoa quer aquele tipo de presente, para só então marcar o atendimento. Porque isso pode dar bastante desconforto. A pessoa nem sabe o que acontece dentro de uma constelação, né? Ah, vamos falar sobre o que acontece? Porque eu acho que fica bom da gente falar aqui agora sobre o que acontece e como que funciona a constelação, né? Para quem nunca participou. Gente, o que acontece é o seguinte: o cliente chega, ele diz pra gente qual que é o sintoma, tá? Lembra que eu falei pra vocês que um monte de sintoma aqui, ó, a pessoa enxerga o sintoma, então ela vai falar o sintoma pra gente buscar a raiz do problema. Então ela vem, ela fala sobre o problema que ela tá enfrentando. No meu tipo de atendimento, tá? Antes de ir para constelação, eu uso outras ferramentas terapêuticas para entender melhor sobre o problema do cliente. E aí, depois que eu entendi o que está acontecendo na vida daquele cliente, que eu já entendi o contexto, eu sei de onde ele veio, eu sei de onde ele tá, aí é o momento de a gente colocar a constelação. E aí, o que a gente faz, né? O que a gente faz? A gente pega os representantes, e no meu caso, como o meu atendimento é online, eu uso os bonequinhos para usar como representantes, tá? A gente pega esses bonecos para representar os indivíduos que fazem parte daquele sistema do problema que a pessoa está enfrentando. Então, por exemplo, se ela vem por causa de um problema profissional, então os representantes, muito provavelmente, vão ser pessoas que estão ali naquele contexto do profissional. Ah, o meu problema é com a minha família. Então, eu vou usar representantes para identificar os membros da família. Ah, o meu problema é fisiológico, eu tô com uma doença. Então, eu vou usar representantes para poder representar a doença, o cliente, enfim. A gente vai pegar, tá, alguns representantes para simular
o que está acontecendo na vida daquela pessoa e de acordo com a maneira a pessoa escolhe o representante, de maneira como a pessoa posiciona o representante, de acordo com a maneira no direcionamento do representante, fica muito claro, a gente consegue ver muito claramente onde é que a gente precisa mexer e qual que é a raiz do problema, tá? O campo já aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu vou fazer tipo uma simulaçãozinha pra vocês entenderem melhor. Deixa eu pegar aqui. Ó. Deixa eu ajeitar aqui, peraí. Colocar de um jeito que fique bom pra vocês verem. Ó. Eu tenho aqui comigo, ó, uma mesa giratória, que é o que eu chamo de campo, tá bom? O campo vai representar a vida da pessoa, tá? O campo representa a vida da pessoa. Então, eu vou pegar os representantes, a pessoa escolhe o representante, e aí ela posiciona o representante em qualquer lugar da vida dela, e de acordo com o que ela monta, eu sei exatamente o que tá acontecendo, e eu consigo mostrar para ela o que tá acontecendo na vida dela. Geralmente, gente, quando a gente tá no meio do problema, a gente não consegue perceber. Mas quando a gente olha de fora o que está acontecendo na nossa vida, fica mais claro, tá? Então, por exemplo, ó, quer ver? Ó, deixa eu dar um exemplo para vocês. Importante falar. Pra gente identificar se a pessoa ela tá mesmo passando por uma disfunção ou não, a gente sempre vai seguir as 4 leis sistêmicas, tá bom? Quem que sabe aí quais são as 4 leis sistêmicas? Coloca aí pra mim ver. Coloca aí pra mim ver se vocês sabem o que é, quais são as 4 leis sistêmicas. A gente sempre vai se basear nessas 4 leis para poder entender se a pessoa está vivendo a vida da maneira leve ou se ela está vivendo a vida de uma maneira com pesos, com fardos, talvez fora do seu lugar, tá bom? Se vocês sabem aí qual que é as 4 leis, coloca aí para eu ver. Eu vou dar vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos, tá? Ó, gente, às vezes simplesmente some, eu não sei se vocês estão por aqui ou não. Manda coraçãozinho, ó, manda coraçãozinho, que é para eu saber que vocês estão aqui, viu? Senão eu fico perdida aqui. Ó, já colocaram aqui, ordem, pertencimento, que mais? Opa, já mandaram todos, ó. Pertencimento, hierarquia ou ordem, equilíbrio e tempo e espaço. Exatamente. São as 4 leis sistêmicas que a gente sempre vai seguir. Quem não segue essas 4 leis na vida tem algum problema, viu? Pertencimento, hierarquia, equilíbrio, tempo e espaço. Então, vamos supor que a cliente chega, eu conheço a cliente, né? Eu começo a perguntar o nome dela, ela fala que o nome dela é Maria, eu pergunto pra ela a idade dela, ela fala que ela tem 43 anos, eu pergunto se ela tem filhos, ela fala que tem 2 filhos, ela fala que ela é casada, ela fala que os pais dela já faleceram, enfim. E aí eu peço pra ela escolher representantes, né? E eu começo por ela, eu falo assim, olha, coloca você, onde é que você escolhe um boneco pra ser você e me diz aonde é que você coloca. Aí ela escolhe este representante aqui, ó. E ela escolhe este representante. Deixa eu colocar aqui assim pra vocês verem. Vocês perceberam, ó, que existe uma diferença, tá? O cliente vê isso na hora de escolher. Adulto, criança. Ela escolhe uma criança para representar ela. O que isso me diz sobre como ela tá vivendo a vida dela? Uma mulher casada, com 2 filhos, os pais já são falecidos, ela tem 43 anos e ela se vê numa representante criança. Automaticamente aqui, gente, eu já vejo, por exemplo, que ela não tá seguindo a lei do tempo e do espaço. Ela tá vivendo no passado, ela não tá vivendo no presente. Porque no presente ela tem 43 anos, né? Ou talvez ela escolhe, para representar ela, uma senhorinha de idade. Uma pessoa de 43 anos eu não vejo ainda como uma senhorinha de idade. Então, tempo e espaço. Ela não está no tempo dela, ela está lá no futuro. Ou talvez ela esteja ocupando o espaço de alguém, né? Talvez ela esteja ocupando o espaço de alguém. Muito comum, por exemplo, estar ocupando o espaço da avó, mãe da mãe.
né? Muitas vezes. Então, identificação, porque tá no espaço de uma outra pessoa. Invadiu o espaço de uma outra pessoa. Uma outra coisa que também pode acontecer, por exemplo, você escolhe aí não, aí a pessoa escolheu bonitinho, ó, escolheu bonitinho, escolheu uma pessoa e você fala, opa, tá no tempo e no espaço, legal. Agora escolhe alguém para ser a sua mãe, aí ela pega alguém para ser a mãe dela, criança. O que isso revela para mim? O que isso revela para mim? Muito provavelmente ela está sendo mãe da mãe dela. Ela vê a mãe dela como menor, ela vê a mãe dela como incapaz, ela vê a mãe dela como alguém que precisa dela mais do que ela precisa da mãe. Percebe? Lei da hierarquia. A ordem está trocada. Entendeu? Ou talvez essa aqui é a cliente, essa aqui é a mãe. As duas, uma ao lado da outra. As duas, uma ao lado da outra. O filho recebe dos pais. E para um filho receber dos pais, ele precisa estar na frente para receber o fluxo. Quando o filho se coloca ao lado dos pais, hierarquia. Também não está seguindo a hierarquia, está fora de ordem, está se vendo igual à mãe. Às vezes se vê até maior que a mãe, né? Mas às vezes está se vendo igual à mãe. E quando se coloca assim, gente, é uma dinâmica muito frequente. O cliente está identificado com a criança da mãe. Porque quem fica ao lado da mãe, de todos nós, tá? É a nossa criança. A gente carrega junto com a gente as nossas feridas infantis, junto com a gente. Quando nós nos colocamos assim do ladinho da nossa mãe, ou do nosso pai, ou de qualquer pessoa, muito provavelmente a gente está identificado com a criança daquele serzinho ali. Percebe? Ou vamos dizer que eu tenho ansiedade. E aí eu coloco esse elemento para representar ansiedade. E aí, esse aqui é o elemento ansiedade. E você? Aonde você se coloca? Eu me coloco aqui. Lembra que eu falei que é posicionamento, direcionamento, né? Então, esse bonequinho, ele tá olhando lá para frente. A ansiedade está aqui atrás. Todo sintoma físico tá vindo para te falar algo. Todo sintoma físico tá vindo te trazer uma mensagem. Você, aqui de onde você tá conseguindo enxergar a mensagem que a sua doença tá querendo te trazer? Você tá conseguindo olhar para o que a doença está querendo te mostrar? Não. Muito pelo contrário, eu tô fugindo, eu quero que ela fique muito longe de mim. Então você nunca vai descobrir o que ela tá querendo te dizer. Você nunca vai descobrir qual é a mensagem que ela tá querendo te falar. E ela vai perdurar na sua vida. Porque enquanto você não olhar como adulto para a doença e entender o que é que ela está querendo te mostrar, ela vai perdurar na sua vida. Então, gente, é basicamente isso que a gente faz. A gente coloca elementos para representar a vida da pessoa e de acordo com o que ela coloca, fica muito claro para a gente enxergar onde é que está a dinâmica doentia que precisa ser vista, tá bom? Deixa eu tirar aqui o campo novamente pra gente se ver melhor. Então, é uma coisa séria, não é uma brincadeira, e a gente faz de maneira respeitosa, de acordo com a família da pessoa. Há também a constelação que você faz em grupo, que foi aquela lá que eu fui no sábado, né? A gente vai e faz a constelação em grupo, e aí em vez de usar bonecos, né, para representar, a gente usa as pessoas lá mesmo que estão assistindo. Então você usa os representantes humanos, né, para representar ali as pessoas que você precisa representar, tá bom? Então é basicamente isso aí. Deu para entender, gente? Ficou claro para vocês? Ficou claro para vocês? Ó, vou procurar outra. Olha, essa daqui é muito boa. A constelação ajuda a quebrar padrões de repetição na família? Ajuda e muito, muito, tá? É importante, gente, trazer para vocês que às vezes a gente olha para padrões de repetição e a gente acha aquilo muito ruim, né? Mas aprendam a olhar para a repetição como algo bom, viu? Tudo a gente aprende na repetição. Quanto mais repete, a gente aprende, né? É na repetição que a gente aprende. Por exemplo, se eu sou criança e eu quero enfiar o meu dedo na
tomada e a minha mãe fica me falando, não bota o dedo aí que você vai se machucar, não bota o dedo aí que você vai se machucar, não bota o dedo aí que você vai se machucar. De tanto ela repetir aquilo, você aprende, né, assim? Ou se você vai, coloca o dedo lá e você leva um choque. Ai, né, é ruim fazer isso aqui. Se você colocar lá o dedo de novo, vai dar outro choque. Você, ai, é ruim. Vai chegar uma hora que você vai ter feito isso tantas vezes, você vai perceber que toda vez que você faz isso, você leva o choque. Você vai parar. Então, as repetições, elas por si só, elas não são de todo ruim. Elas estão anunciando que algo precisa ser feito diferente. Se você coloca o dedo na tomada e toda vez você leva um choque, para você não levar o choque, você precisa fazer algo diferente. Algo diferente que talvez na sua família já vem se repetindo há gerações e gerações e gerações, né? E as pessoas continuam agindo da mesma forma. Então, a repetição, ela vem para mostrar para você que se você não fizer diferente da sua família de origem, você vai ter o mesmo resultado. Não tem como, gente, você ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, se na sua família existe um monte de mulher guerreira, mulher forte, mas que tem casamentos disfuncionais ou que é um monte de divórcio, você vai ter que olhar para isso. Será que eu preciso mudar o meu comportamento? Será que eu preciso mudar a maneira como eu vejo relacionamentos? Mesmo que isso signifique ser completamente diferente da minha família? Porque o que acontece, gente, muitas vezes, é que a gente não quer ser diferente da nossa família porque a gente tem medo de ser excluído da família. Lembra da lei do pertencimento? Todo mundo quer pertencer. E quando você é muito diferente da sua família de origem, você acha que você vai acabar sendo excluído. Isso acontece muito, por exemplo, questões de escassez financeira, né? Escassez, pobreza. Acontece muito. Às vezes, a sua família inteira passou por processos de muita miséria, de muito sofrimento, de muita pobreza, de muita dificuldade, né? Só que quando a vida chegou até você, as coisas começaram a melhorar um pouquinho mais. Você teve outras mais condições, você teve mais oportunidades, e você tem a oportunidade realmente de viver uma vida diferente daquelas que os seus antepassados tiveram. Você consegue comprar um negócio melhorzinho, né? Você consegue morar num lugar melhor, você consegue comprar um carrinho mais bacana, você consegue ir lá no mercado e não precisa escolher as marcas, né? Pegar a marca mais barata, você pode pegar aquilo que você quer por causa do gosto e não por causa do preço. Só que você não fala para sua família. Você compra uma roupa e você fala, isso aqui foi promoção. Você compra um carrinho melhorzinho, você fala assim, não, mas você não sabe, foi um achado. Eu só consegui comprar porque fulano fez assim, assim, assim pra mim. Você não se sente bem de falar que você tem o dinheiro para comprar à vista. Você não se sente bem de falar que você tem o dinheiro para você escolher o que você quer. Não. Você tem que dar uma desculpa porque você se sente constrangido de ser diferente da sua família. Você sente até que você está pecando por ser diferente da sua família. Sua família toda com os casamentos ruins. Divórcio à torta direita. Todo mundo com problema de relacionamento. Você não tem coragem de ir lá e falar que seu casamento está na melhor fase. Você não tem coragem de ir lá e falar que você é super feliz com o seu cônjuge. Que você não poderia estar mais feliz porque você se sente mal de falar. Porque todo mundo na sua família não tem um casamento desse. Você prefere ter algo de ruim para falar, para chegar lá você poder conversar. Porque senão você se sente um peixe fora d'água. E aí os padrões de repetição continuam, porque você não quer ser diferente. Só que há um preço muito alto de se pagar. Há um preço alto de se pagar por não querer ser diferente. Por exemplo, eu tratei vários casos como esses, mas esse foi o que mais me chocou, assim, de uma moça que veio para um atendimento, porque ela já ela já tinha perdido 7 filhos. Ela queria muito engravidar, mas ela já tinha abortado 7 vezes. E ela queria tentar o 8º e estava com muito medo. O marido não queria mais. O casamento já estava por um fio. Ela estava muito mal. E ela queria entender o porquê que isso estava acontecendo. E quando a gente foi ver, ela vinha de gerações de pessoas que sofriam aborto. A avó, a mãe, as tias,
as irmãs dela. E nenhum desses abortos eram olhados, né? Como a gente falou, a lei do pertencimento, todo mundo precisa pertencer. Aqueles bebês não eram contados, muito pelo contrário. Aquelas mulheres, elas diziam que não se podia ficar chorando por causa disso, porque isso era coisa normal da vida. Tinha que levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Se eu for chorar toda vez que isso acontecer comigo, eu vou viver chorando. Então, levanta a cabeça e vamos viver. Não se podia nem fazer o luto por aquelas crianças. E aí, o que acontece? Aborto traz aborto. Exclusão atrás de exclusão, né? E recentemente eu recebi uma mensagem dela falando que ela estava grávida, que estava tudo bem e que ela estava quase já para ganhar o bebê. Por quê? Porque olhou para aquilo, porque teve coragem de olhar para aquilo e falar: isso aqui não me pertence. Isso foi uma história de vocês. Eu posso viver a minha história, não preciso ficar repetindo, eu posso fazer diferente e continuar pertencendo à nossa família. Então é importante olhar para isso. É possível sim, tá? Quebrar padrões de repetição quando você coloca um olhar em cima disso. Um olhar respeitoso, de honra, tá? Para todas as dificuldades que aconteceram antes. E dali para frente, você consegue viver fora desses padrões. Se assim você desejar, tá? Tudo vai depender de você. Constelação familiar tem alguma relação com misticismo? Muitas pessoas têm esse conceito, né? Mas eu tô aqui para dizer para você, gente, que não. As constelações familiares clássicas do Bert Hellinger não tem nenhuma ideologia religiosa, mística, não faz parte de nenhum processo místico, de nenhum ritual religioso, tá? Não tem nada a ver com isso. O que acontece é que sim, muitos profissionais, consteladores, terapeutas holísticos, médicos, enfim, qualquer profissional, ele pode trazer para a sua prática de atendimento outras abordagens que não seja só a constelação. Então, isso é uma opção do profissional, de trazer uma coisa, trazer outra, juntar tudo no mesmo pacote e fazer tudo junto. Não é assim? Tem gente que faz isso. Mas a pessoa que trabalha com a constelação original, ela não vai trazer nada de fora para o contexto do atendimento. Entende? Mas esse negócio de constelação, Sheila, negócio de astrologia. Não, gente, não tem nada a ver. Isso é só uma questão de tradução, sabe, da palavra. Porque essa técnica, ela tem origem na Alemanha. E aí foi traduzido da Alemanha para o inglês e do inglês para o português, ficou constelação familiar. Mas o nome original, ele tem mais a ver com posicionamento familiar, tá? Posicionamento das pessoas da sua família. Por isso que a gente coloca os bonequinhos para ver ali qual que é a posição que você coloca. Então, que fique bem claro para vocês, gente. As constelações originais, clássicas do Bert Hellinger, não são trabalhos religiosos, tá? A constelação é um trabalho clínico e ele é um trabalho que atua fortemente e profundamente nas dores do cliente, visando buscar ali uma reconciliação interna de você com você mesmo e com os seus sistemas, com as pessoas que pertencem ao seu sistema, tá bom? Então, acho que isso aqui é bem importante de esclarecer. Agora, esse aqui. Quais riscos nós corremos ao fazer uma constelação? Existe risco, Sheila? Sim, existe risco. Primeiro, de você ficar surpreso com algo que você nem imaginava, né? Porque você tá aqui focando no sintoma. Eu vou te mostrar a raiz. Eu não acredito que eu tô vivendo tudo isso por causa disso. Pois é, esse é um risco. Segundo risco, eu costumo dizer que tem coisas que a gente vê e depois que a gente vê não tem mais como desver. Na constelação é assim, você vê coisas que você nem imaginava e depois não tem como você fingir que aquilo não existe mais. E você entra em contato com coisas profundas a respeito do seu problema, sabe? Você não vê só as bordas, você vai no profundo mesmo. E isso nem sempre é fácil, como já foi dito aqui no início, tá? Principalmente se você sai da constelação e você não consegue sair de lá com a postura apresentada. Porque na constelação a gente vê o problema, a gente dá o diagnóstico e a gente percebe, então, qual que é a postura correta para ir para a vida e resolver aquele problema. Só que nem sempre conseguir ter a postura correta, a pessoa vai conseguir ter a postura correta dali para frente, sabe? Tem pessoas que não dão conta.
Então, por exemplo, uma pessoa que tem a sua mãe, né? E a mãe teve essa filha, por exemplo, que para cuidar dela, porque o marido era um imprestável, e aí eu só tenho a minha filha, eu deixei o meu trabalho para cuidar da minha filha, e aí agora minha filha vai cuidar de mim. Esta filha cresceu uma vida inteira acreditando que a função dela era cuidar dessa mãe. Então, quando você vai lá na constelação e você mostra que ela está fora do lugar, que ela está no lugar da avó dela, como mãe da mãe, e não no lugar de filha, e que ela vai ter que sair desse lugar e ir para o lugar de filha como menor, e vai ter que olhar para a mãe dela e vai ter que falar assim: mãe, a senhora é grande. A senhora dá conta de resolver muita coisa ainda. Eu vou ajudar a senhora quando a senhora não estiver mais em condições de gerenciar a sua própria vida. Mas enquanto isso, eu preciso olhar para a minha vida. Porque enquanto eu estou vivendo a sua vida, a minha está indo embora também. E quando a senhora descansar, eu vou olhar para a minha vida e eu não vou ter nada. Então, enquanto a senhora ainda é forte, eu vou deixar com a senhora a função de cuidar da sua própria vida e eu vou cuidar da minha própria vida. Ah, tem gente que não consegue. Tem gente que não dá conta de se colocar no seu próprio lugar. Vai querer continuar sendo mãe da mãe. Não sente força para fazer isso. E aí, vai lá para a vida e continua vivendo as mesmas coisas. E aí agora ela vai para a vida e ela sabe exatamente por que ela está vivendo aquilo. Porque ela já viu. Não tem como desver. Então, o risco é você ir para sua vida se lembrando daquilo que você não dá conta de fazer, tá? Então, esse eu acredito que seja o único risco. Porque, de verdade, a constelação é algo que é uma vida antes e depois de um processo sistêmico, viu? É muito bom. Ó, alguém me fala que horas são, gente, por favor? Porque eu sempre fico sem hora aqui. Mais de um membro da família pode ser atendido pela mesma pessoa? Sim, eu não vejo problema algum, tá? Você pode fazer a constelação até junto, né? Então, por exemplo, pode ser feita a constelação de casal, né? Junto. Ou, opa, 8h59, já tá na minha hora. Então, você pode fazer uma constelação de casal junto. Você pode fazer uma constelação hoje e aí talvez um parente seu vir fazer depois. Não tem problema algum, tá bom? Pode ser feito sim. Peraí, eu quero responder mais. Mas já tá quase dando minha hora, meu Deus do céu. Vamos lá, vou responder mais uma aqui, ó. Posso fazer quantas constelações eu precisar? Essa é uma pergunta muito boa, tá? Você pode constelar temas diferentes. Então, por exemplo, você pode fazer uma constelação hoje sobre um tema e depois de um tempo, tá? Não é assim uma atrás da outra, tá? Depois de um tempo, um bom tempo, você pode fazer uma outra constelação sobre um outro tema. O que eu percebo, gente, em todos esses anos aqui atendendo centenas de pessoas, é que geralmente pessoas fazem constelações até por temas diferentes e acaba caindo na mesma raiz, o sintoma, apesar de ser diferente, a raiz é a mesma. Então, eu costumo dizer que fazer muitas constelações não é o caminho. Se você faz uma constelação e você continua tendo um problema, então não é uma constelação, uma nova constelação, que vai fazer com que você consiga adquirir aquela postura. O que você precisa adquirir é uma compreensão sistêmica. O que você precisa adquirir é um olhar sistêmico, desenvolver um olhar sistêmico, entender sobre as 4 leis, entender sobre as dinâmicas ocultas, entender sobre lealdades familiares, entender sobre repetições de padrão, entender sobre ciclos de vida. Você precisa ter um olhar sistêmico e isso a gente não faz dentro da constelação. Por que que hoje o meu trabalho, eu tenho tirado tanto tempo para dedicar não só aos atendimentos, mas aos treinamentos, a mentorias, workshop, a imersão agora. Gente, vocês viram, né? Eu lancei ontem a imersão, que é esse evento presencial de um dia inteiro comigo aqui em São Paulo, onde a gente vai olhar profundamente para questões sistêmicas, entender dos ciclos de vida, de quando você nasceu até onde você está hoje, quais foram os emaranhamentos familiares que aconteceram ali,
como você desenvolver uma boa relação com seu pai e com a sua mãe, apesar das coisas que eles fizeram com você. Como você descobrir a sua missão de vida, ter objetivos, viver por propósito, ter objetivo de vida. Tem gente que não sonha mais. Então, tudo isso a gente vai ver na nossa imersão lá no Liberte-se, que vai ser dia 3 de junho. Um dia inteiro comigo aqui em São Paulo, pra gente abordar questões sistêmicas. Vai ser muito bom. Se você acha que você vai se beneficiar disso, é só ir lá no link da minha bio, clicar lá e fazer a sua inscrição. Você pode fazer a sua inscrição individual ou vir acompanhado com alguém. Pode chamar aí os amigos para vir junto, tá bom? Por que eu tenho feito isso? É justamente por isso. Porque às vezes a pessoa faz a constelação, ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela não sabe como ela vai fazer aquilo. Porque ela já está vivendo há tanto tempo de um jeito e simplesmente viver de um outro jeito, ela não sabe como começar. Ela sabe exatamente o que fazer, mas ela não sabe como. Então é importante esses treinamentos. A mentoria, o método despertar, que também é um programa de desenvolvimento de 1 ano que eu fico com os clientes, para eles desenvolverem um olhar sistêmico para a vida, para não ficar preso a atendimento. Porque o que a gente vê, gente, por exemplo, principalmente em tratamentos de psicoterapia? A pessoa vive uma vida inteira dependendo do terapeuta. Dependendo do terapeuta. Sempre precisando da opinião do meu analista. Eu preciso da opinião do meu analista. Eu preciso da opinião. Você não consegue andar com as suas próprias pernas. Por quê? Porque você não desenvolveu um olhar sistêmico. Você sempre está precisando de um apoio. E a gente precisa mesmo. Mas a gente não precisa fazer isso para a vida. A pessoa fala que vai receber alta do terapeuta. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não. Eu não quero que me dê alta. Eu não consigo viver sem a minha terapia. Não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. Você ficar preso, gastando rios de dinheiro em atendimentos. Não. É olhar para a vida, desenvolver, entender exatamente o que está por trás daquilo e poder ir, sabe? Sem precisar ficar gastando dinheiro e nem preso a terapeuta, tá bom? Então, esse é o trabalho que a constelação familiar pode fazer por você e o olhar sistêmico, principalmente, pode fazer para você. Então, se você acha que é interessante, vocês estão convidados todos, viu? Para ir lá na imersão. Se não for o momento, Sheila, muito longe, não consigo. Então, aí tem as outras mentorias. Tem o Desperta Flix, que é a mentoria aí que você paga menos de R$10 para participar por mês. Você tá ali junto comigo por 1 ano. Inclusive, a gente vai ter encontro segunda-feira. Vamos falar um pouquinho sobre relação do filho com a mãe e da filha com o pai. Filhinhos da mamãe, filhinhos do papai. Vai ser o tema da nossa aula na segunda-feira no Desperta Flix. Tem o método Despertar também, que é um olhar profundo para a sua vida como um todo, um acompanhamento de 1 ano. Então, é possível, né? Sheila, não é a constelação familiar que eu quero, então vai para um treinamento sistêmico. Sheila, não é o treinamento sistêmico, eu preciso olhar para um ponto específico, uma coisa que está me causando muita dor. Vem fazer o atendimento sistêmico, porque aí dentro do atendimento a gente vai fazer uma constelação familiar. Eu tenho uma honra e um prazer muito grande de dizer que os meus clientes saem muito satisfeitos. E sempre me trazem o feedback de que é uma vida antes e uma vida depois, né? De trazer a sistêmica para a vida. Então, esse é o convite que eu faço para vocês. Tá certo, gente? Ó, deu minha hora aqui. Eu espero que tenha feito sentido para vocês, que vocês tenham aprendido alguma coisa com isso. Compartilha a live se você acha que pode ajudar alguém. Um beijo para você e a gente se vê aí na próxima quinta-feira, manhã sistêmica, aqui às 8 horas da manhã. Beijo, beijo, beijo.